Amém, amém. Louvado e bendito seja o nome do nosso eterno, né? Deus, o Criador de todas as coisas, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, né? Poxa, quando eu estava orando por esse momento, né, de palavra aqui entre nós, o Senhor me levou à igreja de Éfeso, me levou aos Efésios. E eu fiquei perguntando assim, por que, Senhor? O que que nós temos, nós como igreja, como corpo aqui, né? Somos um corpo, o que nós temos em comum com a igreja de Éfeso? E aí a resposta foi essa obra de Deus maravilhosa citada por Paulo no capítulo 1. Todo esse capítulo, gente, é muito poderoso. Olha o que que ele nos dá. Ele nos diz que, em primeiro lugar, somos escolhidos. Olha a minha e a sua posição em Cristo Jesus. Nós somos escolhidos, escolhidos pelo Pai. Nós, em todo momento, somos escolhidos para fazer a sua obra, para estar diante dele. Nós fomos escolhidos pelo Criador para estarmos hoje, nesse momento, posicionados aqui, ouvindo e crendo e aplicando a sua palavra em nossas vidas. E a segunda coisa que é muito importante que ele fala, né, que também é a posição nossa em Cristo, é que ele nos preparou uma redenção. E essa redenção é feita não de graça, apesar de ser de graça para nós, mas foi com preço de sangue, o sangue do nosso amado Senhor. Sim, é isso que diz, né, nesse capítulo, que o Filho, o Pai nos escolhe, o Filho nos redime, porque o próprio Senhor disse que nenhum daqueles que o Pai o havia dado, ele se perderia. Então, a escolha é do Pai, como Paulo fala aqui. Lembrando, irmãos, que Paulo ficou uns 2 anos, mais de 2 anos, quase 3 em Éfeso, implantando essa igreja de Éfeso, né? E ele era um local, um ambiente completamente idólatra, né? Adoravam lá Diana, muitos profissionais de estátuas de idolatria. Então, era realmente muito mundano toda a situação, todo o ambiente, né, daquele lugar. E ele estava ali falando nas sinagogas, falando, você pode ler depois Atos 19, que é quando conta, né, a história dele ali na igreja de Éfeso, e você vai ver então como Paulo foi ousado, né? E ele, gente, não sei se todos sabem, mas Paulo foi um dos primeiros que escreveu acerca de Jesus. Essa carta foi escrita lá pelos anos 60, foi uma das primeiras. Os evangelhos, né, o evangelho escrito por Lucas, por João, por Marcos e Mateus, vieram muito depois, muito tempo depois. Ele é o que tem mais proximidade, teve mais proximidade, né, da ressurreição, da ascensão de Cristo. E aí ele nos lembra, ele está lembrando a igreja de Éfeso, mas o Senhor, ele pede para nos lembrar que nós temos fomos escolhidos pelo Pai, fomos redimidos pelo sangue do Filho. A remissão veio com preço de sangue. Apesar de muitos falarem da graça de Deus, ela não foi de graça. O que o nosso amado sofreu, nós podemos ver aí no Novo Testamento, né, nos Evangelhos, foi preço de sangue. Mas não ficou só no Pai e no Filho. Ele vem nos falar do Espírito Santo que nos cela. Sabe o que que é isso? É uma marca. O selo é uma garantia. Sabe, o Espírito Santo vem garantir em nós essa remissão, vem garantir em nós essa escolha. Fomos escolhidos e nós não podemos esquecer isso. Quantas vezes ficamos suplicando: ah, Senhor, me abençoa, ah, Senhor, não permita isso, não permita aquilo. Irmãos, nós já somos abençoados, nós já fomos escolhidos, nós temos apenas que nos posicionar e entender que já somos escolhidos, que temos o Espírito Santo da promessa em nós, a presença dele é real. Você e eu somos templo, casa, para habitar o Espírito de Deus. Sabe o que que é isso?
É muito poder, irmãos. É poder que estava em Paulo, é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, que nós possamos entender essa garantia, essa nossa herança, que somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Isso não é para que nós nos orgulhemos, mas é com uma missão. E essa missão é fazer discípulos. Toda essa bênção, toda essa escolha, esse selo, essa garantia de que temos a presença do Espírito de Deus, que somos selados nele, é para nos dar uma esperança de reparação do mundo, uma esperança de unidade. Se você ler toda a carta de Efésios, você vai chegar a essa conclusão. Logo no capítulo 2, lá nos versos 11 a 22 de Éfeso, a gente não ouviu aqui, né, o primeiro capítulo de Éfeso, a gente ouviu só o primeiro capítulo, não ouviu os versos 11 a 22 do capítulo 2, mas ali ele está dizendo que a igreja que somos nós é corpo de Cristo, e ela não é só para aqueles gentios, não, é para gentios e judeus. Ele une ali no capítulo 2, ele é bem claro, porque ele era judeu, porque ele diz lá em Romanos 11 o quanto ele poderia se dar, até mesmo em separação de Cristo, se eu não me engano está em Romanos 9, ele até daria a separação daquilo que é mais precioso para ele, para ver os seus irmãos judeus crendo em Cristo Jesus, crendo que o Messias é o nosso amado, nosso Senhor. Irmãos, é muito privilégio para nós sabermos que, apesar de sermos gentios, apesar de não termos sido o povo escolhido, como Oséias diz, né? Aquele que não era meu povo, ele vai se tornar povo. Nossa, é muito privilégio saber que nos tornamos povo de Deus, mas pelo amor de Deus, irmãos, nós não substituímos Israel. Nós seremos um com ele, essa é a promessa. Essa é a promessa. Nós temos que orar por Israel, nós temos que abençoar os judeus. Eles são o povo escolhido, e se Deus os embotou, foi por conta deles, de termos encontrado graça e sermos agraciados pela salvação em Cristo Jesus. Então, nós não podemos abrir mão de fazer discípulos das nações, sendo judeus ou sendo gentios. É para todos, irmãos. Não vamos deixar que esse engano da igreja, profetizado pelo próprio Cristo Jesus, lá em Apocalipse, quando Deus chama, Jesus, né, com as suas palavras, João escreve, a igreja de Éfeso, ele chama a atenção de que uma coisa que ele elogia a igreja de Éfeso é em relação a eles não estarem de acordo com as obras de dos nicolaítas. Que obras são essas dos nicolaítas? É justamente a mistura do mundo. Eram aqueles que permitiam que o mundo adentrasse na igreja. Ah, o Halloween é só uma festinha de criança, né, Ana? Não tem problema, não. Imagina, irmãos, imagina se não tem problema. Quando a permissividade entra na igreja, Jesus veio para nos dar graça, agora não precisamos mais cumprir Torá, agora não, é liberdade geral. Não, essa licença para fazer o que não deve ser feito, isso é obra de Nicolaíta. E essa igreja de Éfeso, ela foi elogiada pelo Cristo por isso. Que possamos, como igreja do Senhor, sermos elogiadas, fazer ali o que a Ana está fazendo, dizendo não a essas obras do mundo que querem adentrar, colocar nas escolas para os nossos filhos, netos. Não, dizermos não a tudo que vem do mundo. Somos o que? Cristãos, e a nossa identidade é em Cristo Jesus. Fomos redimidos por um preço altíssimo, pelo sangue do Filho de Deus. Irmãos, é muito poder, é o Espírito em nós. Nós precisamos entender e separar e manter
o que essa igreja de Éfeso fazia, que era manter as obras de Nicolaídas sendo separadas da Igreja do Senhor, sendo separadas dos atos dos crentes em Cristo Jesus. E a nossa missão é falarmos desse amor, porque aqui, se teve alguma coisa que o Senhor era contra na igreja de Éfeso, e isso pesa muito no meu coração, eu espero que vocês percebam isso hoje também, isso pese no coração de vocês, é que ficou faltando amor. Ficou faltando amor. Quantas pessoas hoje, por conta do problema do Rio de Janeiro ontem, ficam ali, tinha que morrer mesmo, eram jovens traficantes. Irmãos, o Senhor veio para todos. O nosso amado Senhor veio. Eles fizeram uma escolha errada, fizeram. Mas será que nós, em toda a palavra, a gente vai ver o Senhor em guerra contra os amalequitas, homens maus, mas o amor nosso tem que ser para todos, irmãos. É para os judeus, é amor para os gazenses, você precisa se defender. Então, eu até entendo que as mortes vêm por conta da defesa, como o próprio Israel faz ali em Gaza. Mas, irmãos, Jesus já nos alertou, está lá nos evangelhos também, eu não peguei essa referência, mas que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E aí você começa a achar normal matar os ímpios, matar aqueles, e se eles, sendo presos, tivessem a oportunidade de conhecer e se arrepender. Esse é o verdadeiro amor. E esse amor nós precisamos ter, porque o Senhor chama a atenção, lá em Apocalipse 2, de 1 a 7, você vai ver o Senhor chamando a atenção. Daí, primeiro ele elogia a igreja, sim, mas depois, e ele elogia, em Apocalipse 2, ele elogia, primeiro ele se identifica, né, como aquele que é o próprio Espírito, que é luz, e nós somos luz, a igreja do Senhor é luz, nós somos luz. E se eles estão em trevas, se o mal está dominando o mundo, é porque nós não temos cumprido a nossa parte, não estamos iluminando como deveríamos. O que ele fala no verso 1 do Apocalipse 2? A primeira coisa que ele fala é que ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Castiçal fala da menorá, fala da luz, fala da presença. A luz do Senhor, essa luz, o Senhor declarou que nós, profetizou que nós somos a luz do mundo. E se o mundo está andando em trevas, nós temos que carregar isso. Não estamos iluminando como deveríamos, como o Senhor espera de nós. E sabe por quê que não estamos sendo luz como deveríamos? Porque não estamos amando como deveríamos. Se o amor estivesse em nós adentraríamos, como agora está sendo enviada a Ana, está sendo enviado o pastor Rony, a pastora, né, para os menos favorecidos. Sim, nós precisamos ir, que o Senhor nos perdoe pela nossa omissão, que o Senhor nos perdoe por não vermos a necessidade à nossa volta daqueles que precisam da luz de Cristo. E essa luz, ela vem pelo nosso comportamento, irmãos. O melhor testemunho é aquilo que nós fazemos, mais do que o que nós falamos. O que temos feito para abençoar nossos vizinhos, nosso colega de trabalho, nossa escola, o quanto nós temos amado, mesmo aqueles que ainda andam em trevas, entendendo essa esperança de Cristo, entendendo que somos luz, que precisamos levar esse Espírito, aonde há a presença do Espírito, a luz e as trevas se dissipam. Então, será que nós estamos levando essa presença aos nossos aqueles que ainda estão nas trevas? O Senhor, quando criou a terra, né, havia trevas, havia abismo, e ele só falou: haja luz.
essa luz, esse entendimento do que devemos fazer, de como devemos agir para trazer essa reparação ao mundo, para trazer de volta ao jardim. Olha a promessa que é feita no verso 7 a essa igreja. Quem tem ouvidos outros, o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, a esperança, o objetivo é retornar ao jardim, é retornar à árvore da vida. E o que nós estamos fazendo para que esse ambiente se volte, né? Que nós possamos voltar a essa árvore. Precisamos vencer, vencer amando, amando aqueles que são e os que ainda não são do Senhor. Coloca sempre o ainda. Ele pode ser mudado, pode. É claro que teve momentos em que o Senhor fala: se eles não aceitarem a paz, sacuda lá o seu, né, os pés, a poeira, tira a poeira dos seus pés e continua. Mas o nosso papel é ir e fazer discípulos. Abraça um. Não precisa ganhar o mundo, mas se cada um, né, abraça um e tenta ganhar aquele, discipular, às vezes nem é com palavras, às vezes é com a nossa atitude de amor. Ele fica assim: como assim? Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu estava na rua e ela vem e me leva para um lugar, aluga um lugar para eu estar morando. Que isso? O que está acontecendo? O seu testemunho faz ele retornar. Isso aconteceu comigo. Era um presbítero que estava na rua, ele já tinha sido presbítero, estava na rua e Deus me mandou: volta lá e tira aquele homem da rua. Como você vai voltar, tirar o homem da rua com os seus filhos em casa sem saber o que é aquela pessoa? Aí você chama para conversar, descobre quem ele é, o que ele era, e leva ele para um lugar, aluga um quartinho, um lugar. Isso é amar aquele que está perdido, aquele que está em trevas, sabe-se lá por quê? Nós não precisamos entender o porquê. O que nós precisamos é agir. Isso faz com que o nosso testemunho de amar o que está perdido, o que está nas trevas, fazer o que Deus nos mandou, sabe? Sem se preocupar com a nossa própria felicidade ou com a nossa própria segurança, nós temos que crer nessa palavra de Efésios capítulo 1 que nós ouvimos. O Filho nos redimiu com o seu sangue e o Espírito Santo nos selou. Nós não temos que ter o que temer. Não temas, simplesmente faça aquilo que o Senhor está comissionando você a fazer. Tem uma pessoa difícil do seu lado? É essa que o Senhor quer que você ame, que o Senhor, que você tenha ações que o façam como assim? Quando Paulo estava lá em Éfeso, as pessoas eram idólatras, adoravam lá a Diana, mas Paulo não deixou de amá-las, não deixou de falar a verdade a elas. Sabe, uma hora a luz entra e assim aconteceu em Éfeso, a ponto do próprio Jesus, né, dizer que conhece as obras, está no verso 2 do capítulo 2 de Apocalipse, conhece as obras, conhece o trabalho, a paciência, porque às vezes, com essas pessoas perdidas, nós precisamos de paciência, irmãos. Eu sei o que é isso. Eu usei um sítio que eu tinha, que eu tenho ainda, lá no Brasil, como casa de recuperação durante 3 anos, para mulheres, para mães, que graças a Deus, alguma passaram 47 mulheres naquela casa. Nem todas saíram das drogas, mas muitas mães hoje estão criando seus filhos porque ouviram de Jesus, aprenderam de Jesus, entenderam que o amor de Jesus salva, que o seu sangue purifica. Gente, de onde nós viemos? Como não vamos perdidos? Falta amor, irmãos. É uma exortação a amarmos. A amarmos por quê? Porque precisamos entender a grandiosidade dessa obra de Deus que nos redimiu, que nos escolheu e que nos selou. Selou para quê?
Um selo é para enviar, é para que você vá, para que você faça. Você é um emissário, um apóstolo. Sim, o emissário é apóstolo, é a mesma coisa. De Cristo, para quê? Para poder falar as boas novas, o evangelho da salvação, aquilo que Cristo fez, não só por mim, não só por nós que hoje temos esse privilégio, né, de ter o selo do Espírito Santo, de ter o sangue que nos purifica de toda maldade que fizemos e que ainda vamos fazer, porque somos humanos, estamos, né, nesse mundo pecando, por mais que lutemos, como diz lá em Efésios 6, precisamos a cada dia nos revestir da armadura de Deus para lutarmos contra a nossa própria carne, não é só contra o inimigo, não. O inimigo só usa as nossas fraquezas, mas que nós possamos, né, estar cientes de que temos obras boas, sim, tanto que o Senhor, né, nos elogia disso, mas que nós precisamos ter paciência, porque não podemos sofrer os maus, porque pusemos à prova os que dizem ser apóstolo e não o são. E tu os achaste mentirosos. Irmãos, a omissão é pecado. Se você vê algo errado dentro da igreja do Senhor, é preciso falar. Não se cale. Isso o Senhor lá em Atos diz ao próprio Paulo. Fale quando ele está em Efésios. Fale e não se cale. Por quê? Porque a palavra traz poder de conversão, traz poder de transformação, traz poder de santificação. Tudo é um processo, irmãos, e esse processo, ele precisa ser absorvido por nós. Que nós possamos sair daqui com a alegria de entender que somos redimidos por um sangue precioso do Filho de Deus, escolhidos pelo Pai. Sabe, se posicione sabendo que você tem o selo do Espírito, e isso faz com que você não tema, com que você abra sua boca e fale sim, fale, porque o amor de Deus habita em nós. Nós só precisamos jogar o nosso ego no lixo, jogar o nosso egoísmo fora e entender que temos uma esperança em Cristo Jesus, que é retornar ao paraíso. Todos queremos, né? Quem não quer da árvore da vida, que nos dá a vida eterna? Quem não quer estar lá no jardim do Éden com todas aquelas alimentos de frutos, né? Que teríamos todos os meses, um fruto para cada mês, enfim. Todos queremos estar no jardim, que por sinal, Deus está me lembrando aqui, não é o céu. Lembra que lá no final de Apocalipse é a nova Jerusalém que desce. O céu, nós vamos ser arrebatados para a nova Jerusalém, que vai descer do céu e é nessa terra. Por isso fazer o Tikkun Olam, por isso fazer a restauração do mundo, por isso se preocupar com o que está acontecendo à nossa volta em relação à nossa comunidade, à nossa terra, aos nossos rios, porque o céu vai descer, irmãos. O céu vai descer. Glória a Deus por isso. E o que nós temos apresentado ao Senhor? Ah, nós somos a igreja do Senhor. Os judeus não existem mais. Pelo amor de Deus, irmãos, entenda isso. Paulo chama-nos a atenção nessa carta, chama a atenção dos Efésios, da necessidade da união dos judeus com os gentios. Somos gentios, mas somos enxertados em Israel. Somos enxertados na videira verdadeira. E para ser enxertado, você precisa obter da mesma seiva. Eles foram escolhidos. Eles têm o Pai em primeiro lugar do que nós. Jesus, Yeshua, veio para eles. Veio para eles. Então, por que que nós não vamos amá-los, orar por eles? Por que que nós vamos achar que somos privilegiados e só nós é que temos a salvação? Todo mundo tem a salvação. Vamos lutar contra o antissemitismo, vamos guerrear a favor de Israel, porque essa luta é uma luta espiritual.
Tome a armadura de Efésios 6. Adentre nessa carta, leia não só o 1, escute não só o capítulo 1, mas toda essa carta e absorva essa grande esperança que o Senhor nos dá, de que o Senhor retornará quando judeus e gentios forem um. É essa a minha esperança, judeus e gentios sendo um. E aí, o Senhor retornando em Jerusalém para reinar. E você sabia que muitos gentios vão ser chamados pelo Senhor para serem sacerdotes e levitas? Pois é. O Senhor é bom, irmãos, e o Senhor nos comissionou para algo. Pode ser que a sua missão não seja Israel, os judeus, mas você precisa orar e abençoar e estar enxertado nessa árvore da vida que Jesus nos dá, que é a vida eterna. Precisamos entender que o nosso papel, ele vem com uma bênção grandiosa descrita aí em Efésios 1. E a minha oração é a mesma de Paulo, né? Que está aqui em Efésios também no capítulo 1, e eu vou orar para encerrar exatamente as palavras de Paulo. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que ela sumiu. De Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, eu sei que todos nós aqui temos essa fé, e o amor para com todos os santos, é óbvio que nós nos amamos, irmãos. Eu falei do amor pelos perdidos, do amor que estava em trevas, porque eu estou assumindo que esse amor entre nós, ele é essencial. Ele é... Você não pode ter um irmão da fé passando nenhuma necessidade. Somos um corpo. O que o pé sente, sabe? O nariz vai sentir lá o cheiro mal do pé se o pé estiver doente. Então, não importa quem é do corpo, mas aqui nós somos um corpo, estamos reunidos como eclésia, como uma assembleia, em nome de Cristo. Isso é ser igreja. No Brasil, né, a nossa língua mistura muito, então você vê igreja como sendo prédio, você vê igreja como sendo denominação. Não, nós aqui reunidos, mesmo cada um em uma localidade, nós somos a eclésia e nós precisamos manter o amor. O que acontece com a Ana, o que acontece com a pastora Fabiana, o que acontece com a Michelle, o que acontece com cada um de nós importa porque somos o mesmo corpo e precisamos desse amor. Então, em alguma necessidade, nós precisamos suprir aquilo que você tem, você precisa dar, você precisa compartilhar, você precisa dividir com o teu irmão, em primeiro lugar. Jesus disse isso, eu vim para os meus, né? Para aquela mulher que falou, não, mas a gente quer as migalhas. Ok, mas a gente precisa entender que os da fé precisam ser atendidos em primeiro lugar. Amém? Não esqueçam disso. Eu falei do amor porque amar a todos vocês é muito fácil. Quem não ama a pastora Fabiana, o pastor Rony, a Ana, a Daia, quem não ama, né, Meire? Amém, a pastora Meire. Todos nós amamos vocês com tanta palavra abençoada que vocês nos trazem sempre. Mas amar os que não estão no mesmo raciocínio já é mais difícil, por isso eu enfatizei. Mas nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui, né? Orando por nós, como eclésia, como igreja, né? Como sendo o amor a todos os santos, como ele fala aqui, né? Então, por isso, eu também dou graças por cada um de vocês que estão aqui e coloco cada uma, apesar de não ter citado o nome de todas, nem nas nossas orações, né? Eu orei de manhã por esse momento, pedindo ao Senhor, né, que viesse aqueles que o Senhor quisesse falar e eu falasse aquilo que Ele quisesse que eu falasse, né? Então, ele continua no verso 16, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que é nosso Pai, temos um Pai que é glorioso,
Ele nos conceda espírito de sabedoria, que todos nós tenhamos essa sabedoria e que sejamos revelados no pleno conhecimento dele, né? Precisamos, a primeira revelação é conhecer a ele, porque conhecendo a ele, nós vamos nos posicionar em Cristo Jesus. E que nossos olhos possam ser iluminados, os olhos do nosso coração, como Paulo fala, né? Para que o amor resplandeça, os olhos do nosso coração precisam ser iluminados, para que a gente saiba qual é a esperança do nosso chamamento. Sim, temos que esperar e saber que somos escolhidos, somos chamados para algo. Se você ainda não teve essa revelação, que ela venha sobre você nesse momento, a partir desta palavra, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, né? E aí ele continua: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, que o Senhor, que exerce em Cristo, que exerceu em Cristo a sua ressurreição, ressuscitou ele dentre os mortos, e hoje ele está sentado à direita do Pai, em lugares celestiais, ele está acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, né? Ele tem todo o domínio, ele tem todo o domínio. E se a gente tem a mente de Cristo, esse domínio, esse poder está sobre nós. Não para que possamos ser como os nicolaítas, mas para que possamos entender a eficácia do nosso chamamento, para que possamos entender que temos uma grande missão e não vamos abrir mão delas. Amar ao próximo como a si mesmo, para que assim possamos cumprir a missão de Cristo e reparar o mundo voltando ao paraíso de Deus, ao jardim do Éden, à árvore da vida que nos dá a vida eterna. Amém? Que o Senhor, né, que sabe todas as coisas, possa, através do Espírito, cumprir em nós aquilo que Ele quer. Vamos cear então, e eu sei que essa palavra, de alguma maneira, alguma coisa vai ficar, né? O Senhor é aquele que faz, então não é a Áurea que está falando, não é a Áurea que está fazendo, mas é pelo Espírito Santo de Deus que nós determinamos aqui, proclamamos, declaramos que somos filhos escolhidos, selados pelo Espírito, redimidos por um sangue que nos purifica. E é por isso que vamos fazer a ceia do Senhor, dizendo: somos parte de um corpo que alimenta, porque o pão representa o corpo de Cristo, porque ele alimenta. Que possamos sair nessa tarde alimentados, alimentados da palavra do Senhor e cheios do seu poder. Não ignore o poder do Senhor que há dentro de nós. Há poder, o inimigo vai dizer que nada, tá vendo? Você não ama como deveria amar. Você tem o poder do Espírito Santo e o amor de Deus está dentro de nós. Esse amor eu peço a cada dia, Senhor, me ajuda a amar como o Senhor amou. E isso é ser parte do corpo, isso é comer o pão. Quando comemos o pão, dizemos: eu faço parte do corpo de Cristo. Então, eu me importo, significa dizer, eu me importo com cada uma que está aqui, eu me importo com cada um na face da terra que faz parte do corpo de Cristo. E se eles estão em erro, que nós não nos calemos, mas em amor possamos corrigir. Em amor, porque essa é a palavra para hoje. Amar. Amar acima de qualquer coisa, para depois corrigir. Não coadunar com o erro, não se envolver com o erro, mas amar. Amar e corrigir. Amém? Comamos então o pão, nos mostrando, que Deus nos mostre e revele a cada um o que é ser corpo, o que é amar ao outro, como a si mesmo. Assim como o Senhor
com o seu sangue nos redimiu, e nós, na sua ordenança, né? Ele pede para nós lembrarmos dele, fazendo, né, esse ritual de comer o pão e beber do suco da vide, do vinho, do que você tiver aí na mão, para lembrar, dizer, ó, esse sangue que ele derramou, que foi precioso, que foi com muita dor, ele foi para toda a humanidade. Que nós possamos ser purificados e com essa purificação, ao bebermos desse suco da vide, nós possamos iluminar, descobrir, retirar toda a escuridão, todas as trevas que há em nós, porque o sangue foi feito para purificar e isso traz luz, isso ilumina, e que essa luz possa tirar muitos das trevas. Em nome de Yeshua, bebamos então do suco da vide. Amém? Bem, irmãos?